Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Dando sequência ao nosso seminário 200 anos. Karl Marx, 200 anos depois. Eu gostaria hoje de fazer uma fala de abertura para fazer um agradecimento especial aos dois historiadores que nós estamos recebendo, inclusive um deles foi aqui da casa, trabalhou aqui na época que era Campus 2 da UFPB, e dizer, enquanto da coordenação do evento e do todo PEC de História, assim como o professor Luciano Mendonça, que é coordenador do grupo de estudo sobre Gramsci, a qual nós participamos e que estamos organizando esse evento também em parceria, dizer da felicidade imensa de estarmos recebendo aqui hoje os professores Michel Zaidan, da Universidade Federal do Pernambuco, e o professor Carlos Zacarias, da Universidade Federal da Bahia. A gente sempre vê com muito bons olhos essas parcerias que nós, da historiografia do Nordeste, temos que fazer, né, sempre para fortalecer nossos laços, nossa socialização das pesquisas que nós fazemos, consolidar essas interações, essas interlocuções entre os historiadores nordestinos. Eu acho muito importante. E sempre os seminários, os eventos que a gente tem feito aqui, a gente tem sempre procurado movimentar as universidades, o UFPB, João Pessoa, Pernambuco, Bahia, de modo que é interessante e a gente sempre tem procurado fazer essa interação, e agradecemos imensamente a presença dos dois aqui hoje, que certamente vai ser uma tarde extremamente proveitosa de continuidade com a temática de hoje, que é Marx, classes, luta de classes e revoluções. Então, em meu nome, em nome do professor Luciano Mendonça, a gente agradece imensamente a presença do professor Michel Zaidan e do professor Carlos Zacarias. Vou passar a presidência da coordenação dos trabalhos para o petiano de História, que é o Lucas. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas que aqui se encontram presentes. E também lembrar que todo esse evento está sendo transmitido, né, via Facebook. Né, quem pôde estar aqui presente, que está em casa, né, na frente dos seus computadores, dos seus celulares também, vai poder estar acompanhando. E antes de compor a mesa, eu queria falar algumas coisas sobre a trajetória de vida dos palestrantes, dos expositores. Eu acho que é importante, né? Uma vez que eles são professores convidados de outros departamentos. Primeiro, o Michel Zaidan, filho, ele possui graduação em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, mestrado em História pela Unicamp e doutorado em História Social pela USP. Convido para sentar aqui ao meu lado o professor Michel Zaidan. O seu turno, o professor Carlos Zacarias possui graduação em História pela Universidade Católica de Salvador, é mestre em História pela Universidade Federal da Bahia, onde hoje é professor, e o doutorado também em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Lembrar que, além das atividades acadêmicas que esses dois professores desenvolvem, eles também são militantes, né? Eu acho que é importante também aí a coisa da praxis, né? Tanto estudar como também agir na realidade. E isso é um exemplo para todos nós. Então, professor Carlos Zacarias. Dito isto, só explicar um pouquinho para os professores como vai ser a metodologia, né, do nosso seminário. Acho que de 30 a 40 minutos para cada um, tá bom? E daí a gente faz um pequeno intervalo e depois abre para debate. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Michel Zaidan. Boa tarde para todos, todas e o público que a gente interessa. Eu vou falar agora, não é por nenhum privilégio. Houve uma combinação aqui prévia. O professor Zacarias, ele
gentilmente disse que se eu quisesse começasse. Mas poderia ser ele o primeiro a falar, sem problema nenhum. Não há aqui nenhuma ordem de preferência, nem de valor, nem de hierarquia. Somos colegas, quer dizer da minha satisfação de vir para essa mesa e para a universidade aqui. Eu tenho uma enorme afeição. Na minha época era Campus 2, né? Não era ainda o UFC. Então eu tenho uma enorme afeição por essa instituição. Passei quase 7 anos da minha vida aqui e eu me criei aqui como professor. Acho que a minha docência é produto dos anos felizes da minha vida que eu passei aqui. Deixei muitas amizades, muitos amigos. Quando eu volto, eu fico assim, procurando as pessoas. Como um órfão. Eu sou pernambucano, mas eu me considero um exilado em Pernambuco. Quando eu comparo a minha vivência aqui com a vivência em Pernambuco, eu me considero mais daqui do que de lá, na verdade. Aí, um livro que fiz para dossiê, chamado Memorial, né, da titularidade, o nome é Adversidades Federais de Pernambuco. Mas fiz proposta, porque não aguentava mais. Eu disse, vou aproveitar, agora eu vou devolver. Aí eu botei Adversidades Federais de Pernambuco. Vivências e sobrevivências acadêmicas na UFPE. Só para mostrar realmente a diferença. Né? Essa é uma universidade aberta. Arejada, aberta. Para a novidade. De lá é oligárquica, universidade velha, dominada por dinastias familiares. Muitos oportunistas também se passaram. Aqui a gente aprende a juntar a carreira acadêmica com a militância política. Aqui o Campus 2 acho que ainda é um campus muito politizado, extremamente politizado. Na minha época era. Aqui a gente contava todos os partidos que existiam, tinham aqui no Campus 2. Os clandestinos, os legais, os semi-legais, todos estavam aqui dentro do Campus 2. E era uma luta de foice no escuro. Aqui não era brincadeira, até elegeu o coordenador aqui. Briga, muita briga mesmo. E eu acho isso muito positivo, porque o Campus 2 teve uma forte influência na política da cidade de Campina Grande. Posso dizer que teve uma participação decisiva na eleição de Ronaldo Cunha Lima, quando tomou partido contra o Vital Moreira. Isso eu aprendi aqui. Quando eu fui para Recife, já estava formado. Já tinha passado por esse batismo de fogo. Então, lá não aprendi muita coisa. De lá eu desaprendi por causa de coisa. Aprendi muito nada. Mas eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu vim para falar dos 200 anos de Marx, particularmente a temática da Revolução. Esse é o tema, né, que me incube, né? Embora eu seja professor de teoria da história. Em primeiro lugar, eu quero dizer que há no pensamento político de Marx uma teoria da revolução. Mas não há uma teoria sistemática, digamos assim, do Estado. Ou se fosse a teoria do Estado, seria a teoria da destruição do Estado. Mas Marx nunca foi um adorador das formas de governo, nem da democracia. O objetivo dele era o objetivo de destruir, tomar e destruir o Estado. Né? Mas não de aperfeiçoar, tornar mais democrático, mais popular e etc. Né? Então, quando se discute a temática da revolução do pensamento de Marx, eu acho que nós estamos à vontade, mais à vontade,
do que discutir uma teoria do Estado de Marx. Porque esse é o tema que, de fato, caracterizou a obra de Marx, a questão da revolução. Esse é o tema principal mesmo. E, como não há uma única revolução, há vários tipos de revolução no pensamento de Marx, nós temos que pegar um lapso histórico, digamos assim, que vai de 48 a 1871, para caracterizar os diversos tipos de revolução que aparecem no pensamento marxista. Isso é uma qualidade, porque Marx não era uma pessoa dogmática que construiu um modelo abstrato e querer aplicá-lo à força na história. O pensamento dele varia muito de acordo com as conjunturas específicas em que ele atuou, como militante, como filósofo, como teórico, etc. Essa é uma grande virtude do pensamento, um pensamento concreto, como se diz. Não era um pensamento acadêmico, era um pensamento muito concreto. E ele teve que refazer, ressemantizar, ressignificar inúmeras vezes o conceito de revolução, de acordo com as conjunturas em que ele atuou. O ponto de partida é 47, 48. Uma chamada rebelião dos trabalhadores na Silésia e, claro, a Revolução Democrática Burguesa Alemã, a que se dedicou muita tinta. Tanto Engels como ele tinham, nesse momento, como prioridade fazer uma revolução, ajudar a fazer uma revolução democrática burguesa na Alemanha. Como vocês sabem, a Alemanha é um país tardio, tanto na constituição do seu Estado como no capitalismo. O capitalismo alemão é reconhecidamente um capitalismo tardio, como o da Itália, do Japão, o Brasil, que chama-se hipertardio para alguns. Então, a prioridade política nesse momento era, de fato, de impulsionar, contribuir, ajudar a fazer uma revolução democrática burguesa na Alemanha, que ainda era um Estado que tinha muitos resquícios do feudalismo, do semifeudalismo. Tinha sido unificado recentemente com Bismarck, Von Bismarck, mas ainda conservava muitos resquícios do feudalismo. Isso na Alemanha. Então, era prioridade fazer essa revolução democrática burguesa para arejar a Alemanha, tornar a Alemanha contemporânea da França. É assim que se dizia. A Alemanha era contemporânea filosófica, sem ser contemporânea política da França. E o trabalho dos revolucionários alemães era tornar a Alemanha contemporânea da política da França. Né? Porque os filósofos alemães tinham feito uma espécie de sublimação da revolução. A revolução era filosófica, era uma revolução política. Eles queriam, de fato, transformar essa revolução filosófica numa revolução política propriamente dita. E o Marx apostou nessa possibilidade porque ele era editor de um jornal chamado A Gazeta Renana. E ele foi prejudicado. Se a Revolução Burguesa tivesse vingado, ele teria continuado nessa profissão de jornalista. Como não vingou, ele foi tirado do jornal. Foi censurado, tanto quanto cortado de todas as possibilidades dele dar aula na Universidade Alemã. Era um sonho que ele tinha de ser professor, se não me engano, de filosofia na Universidade Alemã. Esse é o primeiro momento. Por isso que esse paradigma, gravem isso, da Revolução Democrática Burguesa era tão influente, tão persistente, né, no pensamento político. Não só de Marx e de Engels, mas depois da Internacional Comunista. Como esse modelo de revolução, um modelo que teve uma longa duração no pensamento político da esquerda. Né? Não é uma coisa de se jogar fora, não. Porque começou dessa maneira. Né? Depois dessa revolução, ela foi totalmente frustrada na Alemanha. Se sabe que ela foi derrotada. A Revolução Alemã foi realmente derrotada e os revolucionários foram
exilados, ou se exilaram para a França, depois para a Bélgica e finalmente para a Inglaterra. Então o foco passou da Alemanha para a França. A França deveria ser o palco dessa revolução democrática burguesa, coincide com a Revolução de 48. Depois da Revolução Francesa, vocês sabem que a França voltou a ser império, né? E a ideia é que a Revolução de 48 restituísse a República com um conteúdo social, não só político, e que fosse uma revolução democrática burguesa mesmo. Porque se achava, e isso é uma questão em aberto para ser discutida, inclusive, que a Revolução Democrática Burguesa constitui uma etapa muito importante para a Revolução Socialista, ainda nesse momento, nesse período, né? De que não se dava para queimar etapas. Era muito importante primeiro fazer as tarefas da Revolução Democrática Burguesa. A reforma agrária, não é? A derrubada do absolutismo, essas coisas todas, a implantação da República e assim por diante. Na França ocorre um problema. Depois das barricadas de Paris, a burguesia, nesse período já tardio, ela não é mais revolucionária, não tem veleidades revolucionárias. Ela não se presta a dirigir nenhuma revolução. Ela tem interesse, claro, na realização da agenda, mas ela não quer ser o elemento, né, condutor dessa revolução. Ela prefere se compor com as outras classes do velho regime. Né? Dessa maneira, se esta revolução teria que se concluir, teria que continuar, ela teria que passar para as mãos de outra classe social. E que não fosse uma classe social do velho regime, teria que ser uma nova classe social, que teria aspiração pelo poder ou pela hegemonia. Essa classe, que ainda não estava completamente formada, diga-se de passagem, na França, pelo menos, né? Na Inglaterra, sim, na França menos, porque a estrutura industrial da França era muito ainda incipiente, no século XIX. Teria que ser a classe operária, teria que ser o proletariado. O proletariado teria que ser sido convidado, né? Teria que ser chamado para dirigir, conduzir esta revolução, né, até o seu fim. Daí surgiu uma expressão, que essa também veio para dividir e se tornar controversa. Revolução permanente. A expressão revolução permanente surge no contexto de uma revolução burguesa, aonde a burguesia não tem mais força, capacidade nenhuma de dirigir o processo revolucionário. E que, portanto, é a classe operária que, de fato, agora vai continuar. Só que a classe operária, uma vez na direção desse processo revolucionário, ela não vai se deter mais apenas no caráter burguês, democrático burguês da revolução. Ela já está na dinâmica revolucionária, está na luta, então ela pode continuar essa revolução. Não tem por que se deter na escala, digamos assim, democrática burguesa. A isso chamou-se Revolução Permanente. Esse conceito de Revolução Permanente não é original, porque ele já vem do socialismo anterior. A expressão Revolução Permanente não foi criada por Marx. Foi emprestada de socialistas anteriores ao pensamento de Marx. Não sei se o blanquismo, né, talvez, mas tornou-se, parece que uma contraposição no pensamento político marxista ao paradigma da Revolução Democrática Burguesa. Há aqueles que defendem esse modelo, sobretudo em países que são mais atrasados, e os que defendem a Revolução Permanente. Construiu-se uma teoria em torno da Revolução Permanente. Há um livro sobre isso, de um cidadão judeu russo chamado Leon Davidovich Trotsky. Ele tem um livro chamado A Revolução Permanente.
No livro ele diz: a revolução elaborada em 48 por Engels e Marx estava correta. O que estava errado eram os fatos. É complicado, né? Precisava haver uma combinação entre a formulação teórica revolucionária e os fatos. Essa hipótese ela se procurou se verificar na Revolução de 1905, na Rússia. Também. Não ocorreu porque ela foi derrotada. E, finalmente, em 2017, onde, de fato, se teve um curto período da Revolução Burguesa e, em seguida, em novembro, passou-se a uma revolução que era uma revolução socialista, não era mais a Revolução Burguesa. Né? Então, isso levou, de fato, à formulação de uma teoria mesmo do pensamento político da esquerda em torno da chamada Revolução Permanente. Naturalmente que a Revolução Permanente nos anos 40 e 50 não tinha como mesmo ir adiante. A crítica que se faz nesse momento é de um certo voluntarismo por parte de Marx e dos membros do Comitê Central da Liga dos Comunistas, que achava que era possível empurrar essa revolução para adiante. Mas, do ponto de vista objetivo, não havia condições para que esta revolução se transformasse em uma revolução socialista. Há uma controvérsia grande em relação a esse ponto. Porque, de fato, foi feita essa proposta por Marx. Há um texto na obra de Marx chamado Mensagem do Comitê Central da Liga dos Comunistas, que é onde está colocada essa proposta da Revolução Permanente. Mas acontece que veio o golpe de Luiz Bonaparte. Esse golpe foi uma tragédia, porque ele foi eleito legalmente, eleitoralmente, né, com os votos do campesinato francês, que sempre foi da direita, muito de direita, aquele campesinato, e depois ele fez uma política a favor dos interesses da burguesia francesa, dos financistas, dos bancos, e etc. E tal. Traiu os interesses daqueles que o apoiaram, digamos assim. Esse é um ponto interessante. Esse texto, que é o próximo passo, chama-se O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. A leitura desse texto vale a pena, porque é um texto de história, não é um texto teórico. É um texto de ironia, porque Marx é de uma ironia profunda, né? Muito irônico, e é um texto de uma profundidade fora do comum. Ainda hoje, nós nos sabemos da análise feita por Marx no 18 Brumário. Tem um modelo, virou um modelo, chama-se bonapartismo. Uma luva, muitas vezes, para calçar processos históricos o mais diferentes possíveis. Existe um bonapartismo de direita e tem um bonapartismo de esquerda. No caso da França, é um bonapartismo de direita. Porque Luiz Bonaparte se vale do apoio dessa classe, que são os camponeses, e ocupa um vácuo de poder que há naquele momento, aparenta fazer um governo descolado das classes sociais, mas objetivamente a favor dos interesses da burguesia e dos bancos, e etc. E tal. Isso levou depois Marx, depois Engels, depois Lukács, Lenin, a falar de uma revolução por cima, ou via prussiana do desenvolvimento capitalista. É um outro modelo. Porque, às vezes, a gente pensa que a revolução aparece com a cara de revolução. Escrito o nome, revolução, ou revolução democrática burguesa. Não. A revolução pelo alto é uma revolução. É o que Gramsci também chamava de transformismo. Ou revolução passiva. É uma modalidade de revolução burguesa. Mas não é uma revolução burguesa clássica. Através da ruptura com a velha ordem, com a emergência de novas classes sociais, com novas
composições e novas alianças políticas e um novo tipo de Estado, muito diferente do anterior. Não é. A revolução pelo alto é uma revolução que funciona pela continuidade de vários traços políticos do velho regime e que exclui a participação política do povo, seja do trabalhador, seja dos camponeses. Mas é uma revolução. Talvez o melhor exemplo de uma revolução pelo alto como essa seja a do filme de Lutina Visconti, O Leopardo. Ali é uma obra de arte. É do livro, na verdade é o livro, O Leopardo, de Lampedusa, Tomás de Lampedusa, mas é a melhor fotografia que se conhece de uma revolução pelo alto. A classe dominante do sul se compõe com a do norte e se faz uma transição para o capitalismo sem dor, entre aspas. Sem ruptura. Não tem ruptura. Inclusive através de casamentos. O filme é delicioso. Quer dizer, ele é um pouco longo e monótono, mas ele é de uma riqueza muito grande, enorme, muito fiel, digamos assim, ao livro. Esse processo de revolução pelo alto é o da Alemanha, é o da Itália, é o do Japão, é o do Brasil aí, porque é mais tardio ainda. Mas esse é uma coisa, na Rússia é uma comum, foi durante um período. Não, é uma via comum do desenvolvimento do capitalismo tardio. Não é? Sem ruptura, sem o choque de classes sociais. Isso está imortalizado no 18 de maio. Não é? Dali saíram dois tipos, o bonapartismo de direita e também o bonapartismo de esquerda, que é aquele que Trotsky menciona na Revolução Permanente, falando do populismo na América Latina. Dizendo que se trata aí de um bonapartismo de esquerda. O varguismo, o peronismo, a Aya de la Torre, e etc. E tal. Há, de fato, uma mudança, há uma transformação, mas há também uma permanência e uma continuação. Né? Não há uma ruptura. Por isso que eu recomendo que leiam bem esse 18 Brumário de Luiz Bonaparte. É de uma riqueza. Embora o próprio Marx tenha dito, isto não é um modelo, ele chama cesarismo. Isto não pode ser usado como modelo. Ele próprio diz isso. Mas é muito rico e muito sugestivo. Se eu fizesse uma brincadeira e dissesse, quem é a classe de apoio no Brasil por esses golpes? Quem é que vocês responderiam imediatamente? Qual é essa classe? Que não tem representação e que acham que, dando seu apoio a um determinado Messias, né, um salvador da pátria, vai estar representada por ela. Quem é essa classe? Quem é? Não é muito difícil saber quem é que ocupa o papel de classe de apoio no Brasil, não. Porque está em todos os golpes. Todos os movimentos de direita, movimentos fascistas, podem estar batendo panela, mas está. Ela está sempre lá. Não é? É um lugar que ocupava o campesinato francês, na política francesa, ainda hoje. É tido como vaca de. Como é que se diz? Vaca de presente. Diz que a vaca da França é caríssima, por causa do subsídio. É uma agricultura atrasada, tradicional, impede da União Europeia abrir as fronteiras protecionistas, porque não tem como concorrer. Uma vaca daquela é uma vaca para você botar num presépio, isso mesmo. Porque ela é muito cara, aquela vaca. Os laticínios franceses são caríssimos, por conta do subsídio que existe. Então, esses camponeses vão sempre apoiar mesmo governos que são governos mais à direita, não governos à esquerda. Já vem de longo tempo. Então, eu estava falando do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, não foi isso? 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Daqui nós podemos ir para a Comuna de Paris. Não tem como não ir para a Comuna de Paris, porque a Comuna de Paris é o fecho de uma conjuntura revolucionária que se abre nos 48, até 40, e se fecha em 1871. É como se dissesse assim, a última grande revolução europeia, né, do século XIX foi a Comuna de Paris. Sobre a Comuna de Paris, reina muita discussão, muita controvérsia. Às vezes as coisas são mais mito do que realidade.
Mas na política tem muito mito. A gente vive de mitos. Né? E a comuna é um mito. Vocês sabem que há muita dificuldade de discutir mito. Discutir fatos desapaixonadamente, sim. Mas mitos é coisa inflamada demais para você discutir. Né? A comuna, que de certa maneira resulta da política militarista e expansionista de Luís Bonaparte, sobretudo contra a Alemanha, que a França sempre brigou com a Alemanha a vida toda, a comuna aparece, ora, como uma espécie de um laboratório, de um exemplo, de um modelo do que poderia ser a chamada ditadura do proletariado. Expressão danada, essa pode ser expressão. O próprio Marx ajudou, de certa maneira, porque parece que num dos prefácios ou pós-fácios da luta de classe em França, diz isso, que a comuna poderia ser, né, a anteporta, a antessala da ditadura do proletariado. Os anarquistas, que eram a direção política da comuna, também, naturalmente, correram em favor, em defesa da comuna. Não iam bater naquilo que considerava, de certa maneira, uma obra sua. E o pensamento político marxista posterior não fez por menos de manter essa expectativa, essa ideia da Comuna de Paris. Agora, há muita controvérsia sobre a Comuna de Paris. Muita. Michel Lévy, que é um estudioso, agora está muito voltado para a religião e tal, da Revolução de Marx, etc., disse que ele próprio foi, né, ao Museu de História Social de Amsterdã, que é um museu anarquista. É onde está guardada a bandeira da Comuna de Paris. É lá nesse Museu de História Social. Lá estão guardados manuscritos escritos por Marx sobre a Comuna de Paris. Aí aparecem as críticas nos manuscritos de Paris, que estão lá. A Associação Internacional dos Trabalhadores, da qual Marx era o secretário-geral, a primeira, incumbiu a Marx de escrever. A palavra epitáfio é muito, às vezes pode soar muito dura, né? Mas uma coisa elogiosa sobre a Comuna de Paris, para que não ficasse a imagem do movimento fracassado, derrotado. E Marx escreveu, chama-se Luta de Classe em França. O texto dele é um texto bem elogioso sobre a Comuna de Paris. Mas era uma encomenda também da Associação Internacional dos Trabalhadores, no momento em que a Comuna tinha sido derrotada. Ninguém vai falar de corda em caso de enforcada. Não se faz isso. O movimento que já tinha sido combatido pela burguesia francesa não ia ser agora mais ainda. Agora, nos manuscritos de Marx aparecem críticas, dizendo que a Comuna pecou em muitos aspectos. Podia ter usado o Banco de Paris como trunfo para evitar a invasão. Não tinha um Estado maior centralizado que tomasse decisões em curto prazo, porque tudo era decidido numa assembleia enorme, com o voto de todo mundo. Feito um orçamento participativo. Todo mundo esperar o voto de cada pessoa. A composição da Comuna de Paris era muito heterogênea, extremamente heterogênea, aquela composição. E as medidas tomadas pela Comuna de Paris não foram medidas assim, como se diz, de interesse proletário. Assim, interesse popular, pequeno burguês, mas não especificamente proletário. Essas são as palavras de Marx nesses manuscritos sobre a Comuna de Paris. Mas, naturalmente, isso ficou no museu, guardado. Porque o que permanece é, de fato, o texto escrito e publicado a pedido da Associação Internacional dos Trabalhadores. Né? A Comuna foi objeto de disputa depois que ela foi derrotada. Primeiro porque os anarquistas
achavam que era uma obra sua. A direção da comuna estava entregue aos prudonistas, né, o anarquismo de Proudhon, e aos socialistas. Mas os comunistas não tinham lá nenhuma influência, né, nessa direção da Comuna de Paris. Não tinha. Né? E os anarquistas saíram, claro, em defesa da Comuna de Paris, porque aquilo era coisa deles. A Associação Internacional também achou por bem tomar a defesa da Comuna, que era obra dos trabalhadores. Não ia jogar fogo em cima dela. Mas, do ponto de vista histórico, a Comuna, para ser tomada como modelo da ditadura do proletariado, deixava muito a desejar. Muito, muito mesmo a desejar. E Lenin, que não é uma autoridade insuspeita ou suspeita nesse caso, também fez críticas à Comuna de Paris, num texto chamado As Duas Táticas da Social-Democracia da Revolução Burguesa, de 1906. Tem críticas dele à Comuna de Paris, entendeu? Então, apesar do consenso, do relativo consenso, em torno do significado da Comuna de Paris, há muitas outras controvérsias que ficaram assim, escondidas debaixo do tapete, digamos assim, né? Vamos dizer. Um nosso conterrâneo do Brasil ainda chegou a dizer que a Comuna de Paris era uma espécie de uma álgebra social, que nós não deveríamos tomar pelo seu valor de face, mas entender como uma metáfora, como uma álgebra. Mas isso não resolve o problema, nem um pouco. E analisar, de fato, a experiência da Comuna de Paris. Aonde aparece um grande elogio à Comuna é no livro O Estado e a Revolução, de Lenin, que, diga-se de passagem, é um texto que faz uma recapitulação do pensamento político de Marx. Agora, claro, não de forma desinteressada, né, mas de forma a convalidar a Revolução Russa. A apropriação leninista do pensamento político, ela é prática. Ela tem o objetivo de ajudar a formar um consenso em torno da Revolução Russa. Ela não pode nunca ser visto como uma coisa historiográfica, porque Lenin também não era. Ele queria ser historiador, ele queria fazer a Revolução. Ele diz isso também. É mais interessante fazer a Revolução do que escrever sobre a Revolução. Claro, isso se tratando de uma pessoa que é um revolucionário. Então, ficamos com essa discussão do valor simbólico da Comuna. Sobretudo no que diz respeito ao modelo de democracia de base, né? Na esfera dos conselheiristas, Rosa Luxemburgo, os austro-marxistas, né? Aqueles que defendiam uma revolução dos conselhos. Nesse aspecto, a Comuna de Paris fica mais bem sucedida, como uma experiência de base da participação política dos operários e da população. Se aproxima mais desse modelo, conciliar, o modelo de conselho, né, do que o da representação. Uma outra visão é apresentar a revolução como uma necessidade radical. Isso já é uma interpretação de uma filósofa chamada Agnes Heller, sobre o comunismo. É dela um dos textos filosóficos mais interessantes sobre o pensamento de Marx, que é a teoria das necessidades em Marx. Hoje ela já deixou tudo isso, já abjurou tudo, ela defende a democracia burguesa, liberal, e aí o Estado representa. Hoje ela mudou por completo. Inclusive faz críticas a essa teoria das necessidades. É uma pena. Mas é porque ela está na New School, né? Ela ocupa a cátedra da Hannah Arendt. É complicado, né? Então, essa ideia da revolução como uma necessidade radical, ela é muito interessante, porque ela parte do suposto de que o capitalismo engendra as suas próprias contradições. O capitalismo cria incessantemente necessidades. E entre essas necessidades está a necessidade de transcender, superar o próprio capitalismo.
Porque são necessidades que não podem ser satisfeitas no seio da sociedade capitalista. Necessidades culturais, amorosas, de contemplação estética, artística. Ela enumera uma sociabilidade, dizendo que o capitalismo, em função do seu alto avanço das forças positivas, ele revoluciona a sociedade. Não há dúvida, o próprio Marx reconhece isso. Mas não dá conta de satisfazer necessidades que ele próprio cria ou suscita. E essas necessidades só podem, de fato, ser feitas num outro tipo de sociedade, que não quantifique as necessidades. Não faça delas valor de troca. Não faça delas mercadoria. O livro dela é muito bonito, sobretudo a última parte do livro, onde ela fala de que seria essa sociedade de produtores associados. A expressão de Marx, sociedade de produtores associados. Aonde essas necessidades poderiam ser satisfeitas. O que é lamentável é que ela tenha abandonado esse pensamento. Né? E, finalmente, eu queria falar de umas cartas que Marx escreveu para populistas russos, entre eles a Vera Zazulite, que era uma revolucionária. A Vera faz uma consulta perguntando a Marx se seria possível transpor a fase da Revolução Capitalista, da Revolução Burguesa, e passar da comunidade agrária antiga para o socialismo. Aí Marx abre a possibilidade. Ele não diz que vai ser, mas ele abre uma possibilidade de dizer que sim, né? Que sim, que em tese poderia passar sem necessidade de uma revolução democrática burguesa na Rússia. Né? Mas diz, se o desenvolvimento do capitalismo continuar dessa maneira, eu não acredito que vá se configurar essa possibilidade. Porque o capitalismo não vai arruinar muitos desses agricultores, né? Criando já um clima para uma revolução burguesa. Ele não diz que vai ser, diz que pode ser. Ao contrário de Engels, que é mais ortodoxo. Engels é muito ortodoxo. Não nega a necessidade de uma etapa mais burguesa para se chegar ao socialismo. Há muitas críticas a esses encaminhamentos, porque, segundo Rubens César Fernandes, que é o outro trânsfuga do socialismo, a ortodoxia marxista esqueceu isso aqui e manteve como regra a ideia da etapa. Tem que ter a etapa democrática burguesa da Revolução. Inclusive Hobsbawm, quando Hobsbawm escreve aquele texto, Formações Pré-Capitalistas, Hobsbawm está aí configurando, confirmando, consolidando o entendimento mais ortodoxo do que seria, de fato, esse processo de revolução. Passando rapidamente, só para dizer que há um texto tardio de Engels, que é um pós-fácil à guerra na luta de classe em França, que é tido como um testamento filosófico de Engels. Isso deu uma controvérsia. Porque Engels se refere lá de que, em função do crescimento da social-democracia, não haveria problema de que o social-democrata ganhasse a eleição pelo voto, dado o crescimento eleitoral da social-democracia. E que deixasse que a burguesia desse um golpe contra a legalidade. Não os operários. Os operários poderiam continuar, que eles ganhariam essa eleição. Há quem diga que esse processo foi adulterado, esse pós-fácil foi adulterado para justificar a estratégia da social-democracia alemã, já não é revolucionária. Há uma controvérsia grande sobre o testamento filosófico dele, muito grande mesmo. Agora, Marx nunca foi entusiasta, né, desse processo assim. Rapidamente, Trotsky representa uma corrente, um paradigma, um modelo, que é o paradigma da guerra de movimento. Isso para usar as expressões de Gramsci. Trotsky representa a guerra do movimento. Gramsci aqui representa a guerra de posição,
que, segundo ele, é uma mudança do paradigma revolucionário depois da Revolução de Outubro. Que a Revolução já está para cá. Porque a Revolução teria mudar de estratégia, não seria mais uma revolução violenta, né? Teria que ser precedida pela conquista da hegemonia. É uma mudança, é um outro modelo de revolução, né? Gramsci trouxe. No Brasil, isso se reproduz através de debate entre os circulacionistas e aqueles que defendem os modos de produção. Não é? Existe, como Caio Prado, que diz que o país já nasceu no capitalismo, desde a colônia, e que não tem o menor sentido falar de revolução burguesa no Brasil, mas há alguns, como Nelson Werneck e outros, que defendem que não, que é preciso fazer essa revolução democrática burguesa. Você pode fazer uma revolução permanente, ou uma revolução direta, digamos assim, né? Esse debate continua, esse debate está muito longe de ter acabado, né? E o partido nosso aqui, o PC que é originário da década de 20, né? Pegou também a Terceira Internacional e a Revolução Russa. Tinha ele uma concepção de revolução diferente. Chamava-se de pequeno burguês, a Revolução Democrática Pequeno Burguês, inspirado no movimento tenentista, né? Mas foi obrigado a abrir mão disso em função do programa da Terceira Internacional. Mais uma vez, Revolução Burguesa, mais uma vez, Revolução Burguesa anti-imperialista, também conduzida pelos comunistas, pelos operários, pelos soviéticos de operários, de camponeses. Essa era a formulação dessa Revolução Burguesa anti-imperialista. Todos tiveram que se curvar a ela, mesmo não concordando, não sendo muito, mas eles nunca se preocuparam muito em saber como é também a situação, nem do Brasil, nem dos outros países da América Latina. As coisas vinham assim, já prontas. E aí de você se não concordasse. Então, nós terminamos ficando com essa revolução burguesa anti-imperialista, como era a palavra de hoje. Enfim, essa era a minha contribuição. Desculpe se me alonguei. Agradecemos aí o professor Michel Zaidan pelas contribuições. E o exploremos o debate, né? Ele volta aí para resolver as questões. Agora eu passo a palavra para o professor Carlos Zacarias. Se sinta à vontade. Eu vou... Boa tarde. Vou pedir licença, eu vou falar em pé. Tá certo? Para ver se... Se acosta. Se é. Não. Para que ninguém durma. Eu durmo na porta. Eu estou todo mundo acordado, mas para ninguém dormir. Para ninguém dormir acordado. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui. Agradeço o convite, Luciano. Agradeço a presença de todos e dos colegas aqui que são da UFCG. É impressionante, Michel, que se tivéssemos combinado as nossas falas, não seriam tão parecidas. Né? Ontem eu peguei um pedaço da fala de Luciano, a partir do momento que ele começou a falar da luta de classe na França, né? O livro sobre a Revolução de 1848, e eu tinha preparado já minha fala de, puxa, eu vou falar um bocado de coisa que é muito parecida. Né? Essa abordagem é um pouco distinta, uma coisa ou outra. Né? Peguei as respostas que Gervásio deu, não vi a fala dele, mas peguei as respostas e também vi muita identidade, muita afinidade. Parecia que estávamos no mesmo grupo de pesquisa e agora vendo Michel Zaidan falar, né, essa figura aqui que é tão importante para o marxismo no Brasil, eu vi que estamos também muito afinados. Né? Que ele não viu a fala de Luciano, mas Luciano falou, inclusive, no final da fala dele, sobre a obra tardia de Marx, essa obra sobre a luta de classe. Saiu publicado com esse título, Luta de Classe na Rússia, inclusive sai como inédito, né? Mas o Rubens César, que aí são esses textos do debate com os populistas, que na verdade já tinha sido publicado nos anos 80, Democracia e Socialismo, né? Esses debates aí, que é aquele prefácio de Rubens César. De Rubens César, eu li lá também. E eu li o outro agora também, que foi lançado, depois que eu descobri que era a mesma coisa, né? E o de lá é muito melhor, porque aquela introdução é muito boa. Exato. Gente, eu optei por falar de pé, porque
Se esse seminário não servir para a gente pensar o mundo lá fora, ele não serve para nada. Né? Se ele não servir para tocar a juventude aqui, dizer o que é que, no final de contas, Marx tem a dizer para nós em 2018, né? Como eu discuti tantas vezes no ano passado sobre a Revolução Russa, o que é que a Revolução Russa tinha para dizer para nós em 2017? Né, para a juventude que tinha chegado à universidade antes da queda do Muro de Berlim, eu cheguei exatamente no ano em que o Muro de Berlim vem abaixo, em 89, a Revolução Russa tinha tanta coisa a dizer que foi diferente da que a Revolução Russa tinha a dizer depois. Né, porque exatamente o que vem depois da queda do Muro de Berlim é a crise que se abate sobre aquilo que um ex-orientante de Michel Zaidan, Eurelino Coelho, diz, né, que a crise se abate sobre os marxistas, não é a crise do marxismo. É a crise dos marxistas. É porque as pessoas se frustram quando encampam lutas e nas lutas são derrotadas. As pessoas ficam frustradas e passam a explicar o mundo pelas suas frustrações. Então, a geração que veio depois da queda do Muro de Berlim foi uma geração em que a frustração da utopia reverberou no mundo intelectual, reverberou na crise dos marxistas e não do marxismo, que passou a significar uma explicação do mundo sem revolução, sem utopia. Quando o que nós precisamos hoje é exatamente resgatar as revoluções e a utopia, porque sequer podemos explicar o golpe que está em curso no Brasil se não voltarmos a Marx, se não lermos Marx, se não compreendermos o significado do que ele diz lá no 18 Brumário, o que, são as classes, né? O que é o Estado, o que significa uma revolução ou um golpe de Estado, nos termos que está colocado lá e que formula um modelo, como Michel Zaidan falou, né, que como modelo tomado do marxismo tem que ser sempre pensado com muito cuidado, né, que é o modelo do bonapartismo e as classes que sequer podem se representar e por isso precisam ser representadas. Né? O que significa o que está acontecendo no Brasil hoje? Se o marxismo não servir para isso, vocês podem abandonar essa sala, né, podem abandonar o seminário no restante dos dias, porque não vai servir para mais nada. O marxismo tem que servir para explicar o mundo. Porque o que Marx falou tem a ver com o mundo que nós vivemos, o mundo de vocês, o mundo de cada um de nós, que implica um futuro sem nenhuma perspectiva. Porque o mundo se transforma na medida de boa parte das coisas que Marx apontou. Ou seja, os problemas que foram levantados por Marx no século XIX permanecem sem solução. E por permanecerem sem solução, o marxismo continua vivo. Porque quando solucionarmos o problema do mundo, ou seja, quando superarmos esse mundo, o marxismo também vai deixar de existir, vai ficar uma peça de museu. Enquanto vivemos o capitalismo, o marxismo vai ser, como diria Sartre, a filosofia insuperável do nosso tempo. Quando superarmos o capitalismo, o marxismo também vai ser superado junto com o capitalismo. E o grande desafio nosso é superar o capitalismo. Então, por isso que eu estou falando de pé. Né, para ver se vocês não resolvem o problema, né? Vai resolver o conteúdo da minha fala, não é de tanta forma, mas de alguma maneira dizer para vocês que nós precisamos transformar esse mundo, né, e pôr o marxismo para fora da porta da história, porque o mundo novo é um mundo que não vai precisar de alguém que interpretou o capitalismo. Vai ser um mundo que entra numa nova fase na história, um mundo pós-capitalista, deixando para trás a sua pré-história, como Marx diz lá na ideologia alemã. Eu queria saber aqui, quem assistiu o filme O Jovem Marx? Que bom. Vocês passaram aqui? Ah, tá. Vocês só assistiram por isso. Tá bom. Tá ótimo. Eu fiquei muito feliz, né, quando eu vi o filme. Eu estava muito temeroso quando eu vi o filme. Vocês sabem que o filme só entrou no circuito comercial porque uma editora, a Boitempo, uma editora de esquerda, patrocinou a entrada dele no circuito comercial. Né? E o circuito comercial é aquele do cinema de arte, aquele da esquina, daquele cinema que está fora do shopping. Não é o circuito comercial dos blockbusters, né? Não é desse circuito comercial que eu estou falando, não. Mas se vocês viram o filme, vocês sabem que um filme poderia passar em qualquer cinema. É um filme que bota no chulé qualquer filmeco desse aí que entra e vira campeão de bilheteria. Felizmente, eu vi o filme com muita apreensão, mas felizmente o Raul Peck, que é um cineasta haitiano negro, que tinha feito Eu Não Sou Teu Negro, que tinha feito um belo documentário, Eu Não Sou Teu Negro. O cineasta Raul Peck, o haitiano negro, que faz um filme falado em 3 línguas, alemão, francês e inglês, faz um filme para vocês. Não fez um filme para marxistas.
Não fez um filme que passou por ser uma obra de um grande marxista, um tratado de ciência política ou de análise histórica e filosofia, em que o personagem Marx e Engels estão lá retratados. Felizmente não foi isso. Se fosse assim, só quem iria ver éramos nós. O filme que Zaidan citou aqui, o Leopardo, de Lutino Visconti, merece ser visto por todo mundo. É um filme de mais de 3 horas de duração. É uma obra-prima, não vai morrer nunca, mas jamais seria visto pela juventude de hoje, que viu o jovem Karl Marx e se entusiasmou, né? Que viu a mulher de Marx, a Jane Marx, viu Mary Burns, a companheira de Engels, como protagonistas. Porque as questões que são recolocadas lá para o passado ressignificam o papel que elas tiveram, né? Que poderia ressignificar de maneira errada, ou seja, poderia transformar o Capital numa obra de Jane Marx e não de Marx, né? Se fosse a forçação de barra, mas ressignifica de maneira honesta, né? Buscando o lugar que a mulher tinha lá, a partir do que a mulher representa hoje. Porque as mulheres têm que se perguntar, no final das contas, que papel as mulheres tiveram no século XIX, as companheiras desses revolucionários, na transformação do mundo, né? Que essas figuras terminaram sendo os maiores representantes. Da mesma maneira como as mulheres, ao se perguntarem sobre a Revolução Russa durante tanto tempo, só conseguiram ter uma resposta sobre a Revolução Russa, sobre o papel das mulheres, nos últimos 10, 15, 20 anos. Quando, no final das contas, nos demos conta de que a Revolução de Fevereiro foi uma revolução feita a partir do Dia Internacional das Mulheres e que tinha por protagonistas mulheres que fizeram greve enquanto os homens estavam na guerra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, estou dizendo que quando se coloca no presente questões que são essenciais, nós podemos iluminar o passado com outras luzes, sem que sejamos capazes de deformá-lo. Né? Estou citando um autor muito importante, muito caro, Michel Zaidan, né? E aqui a Luciana, que nós estávamos conversando, Walter Benjamin. Né? Entre o passado vivido e o passado lembrado, há uma diferença grande, porque o passado vivido esgota-se no momento do presente, e o passado lembrado é infinito, porque tem a ver com tudo que veio antes e tudo que vem depois. Então nós estamos lembrando Marx aqui, nessa perspectiva do passado lembrado. Não só sobre os acontecimentos que ele se debruçou, mas tudo que veio antes e tudo que veio depois. E nesse sentido, nessa medida, Marx é um autor fundamental. Tá? O tema que é proposto aqui, Marx, luta de classe e revolução, né, é um pouco do tema que tem a ver com a história. Porque a obra de Marx é uma obra toda voltada para pensar o sujeito revolucionário. E não só pensar o sujeito revolucionário, porque, como Marx diz na 11ª tese do Feuerbach, os filósofos até o momento, até o presente, só interpretaram o mundo do que trata agora é transformá-lo. Marx não queria só pensar o sujeito revolucionário, mas queria construir, trabalhar pela edificação desse sujeito revolucionário. Queria trabalhar para dotar aquele personagem que estava surgindo ali no contexto de Marx, que era o proletariado. Né? Não pensem vocês que quando Marx falou proletário de todos os países unidos no Manifesto Comunista, no encerramento do Manifesto Comunista, ele já tinha em mente que o proletariado ia ser o protagonista de todas as revoluções que viriam a seguinte. O proletariado não tinha protagonizado uma revolução sequer. O proletariado não era sujeito histórico. Na Comuna de Paris, que Michel Zaidan estava discutindo aqui, né, os historiadores depois foram fazer um levantamento da Comuna de Paris e viram que a Paris não era uma Paris proletária. Né? Era uma Paris de pequenos artesãos, de jornaleiros, né, com seus mestres. Né? Havia uma composição da população de Paris que estava muito distante do proletariado, que Marx, em 1848, já estava dizendo que era o sujeito da Revolução. E Marx dizia aquilo porque ele intuía, e porque ele percebia, a partir das suas análises, que aquele sujeito havia de ser o sujeito das revoluções que transformariam o mundo. Para chegar a essas conclusões que estão apontadas ali, Marx passou por diversos estágios. Aquilo que os autores que estudam Gramsci gostariam de dizer, dizem a obra de Gramsci é uma obra muito complicada, porque ela pressupõe, você, por exemplo, passar um texto de Gramsci para um aluno é quase impossível. Né? Carlos Nelson Coutinho fez uma obra que são fragmentos que permitem a gente fazer uma leitura melhor. Mas os cadernos do Cárcere são obras fragmentárias, não são livros escritos para serem publicados.
né? Mas o que estava colocado na obra de Gramsci, nos cadernos do cárcere, eu terminei me perdendo nessa ideia aqui. Algumas das questões que estão lá presentes em Gramsci no caderno do cárcere e que são fundamentais para a gente pensar, né? O que os estudiosos diziam de Gramsci é que o estudo de Gramsci tem que ser um estudo genético diacrônico. Né? O que é estudo genético diacrônico? Você estuda o pensamento do autor na medida em que ele é elaborado, né? No contexto em que ele é elaborado, em referência aos diálogos que Gramsci está travando. Por exemplo, em relação a essa questão de chamar Trotsky como teórico do movimento, da guerra de movimento, em oposição à guerra de posição, que teria tido um fim com a Comuna de Paris, Gramsci está claramente pouco informado do debate que está se travando. Ele está no cárcere, ele recebe pouca informação, ele está escrevendo a verdade antes da obra de Trotsky, que viria a ser, na perspectiva gramsciana, a grande obra da teoria da revolução, da guerra de movimento, que é o programa de transição, que é de 1938, mas Gramsci não está sequer compreendendo que a batalha de Trotsky é a batalha contra o ultra-esquerdismo que está instalado na Internacional Comunista, que é a mesma batalha que Gramsci está dando de dentro do cárcere, sobre a ascensão de Hitler na Alemanha, né? A ascensão de Hitler que termina culminando na derrota imensa do movimento operário, né? Aquilo que levaria a uma guerra, e Gramsci está fazendo uma luta imensa contra esse ultra-esquerdismo, e está dizendo que o ultra-esquerdismo é de Trotsky, quando o Trotsky está fazendo aquela luta igual a Gramsci. Então, se você não contextualiza, se você não bota as coisas de acordo com o parâmetro, a gente se perde um pouco, né? E eu fico muito feliz que Luciano Gervásio ontem e hoje Michel Sarden fizeram essa análise diacrônica desse pensamento. Para Marx chegar à conclusão que o proletariado era o sujeito, ele passou por muitos estágios, né? Então, Marx é um discípulo de Hegel. Ele passa, na maior parte do tempo, e ainda hoje sofre críticas por aparecer para a história como aquele que fez o papel de substituto de Hegel, que disse que o comunismo em Marx e em Hegel é o espírito absoluto, é o fim da história. Para Marx não há fim da história. Se Marx alguma vez se referiu a fim de alguma coisa, se referiu ao fim da pré-história da humanidade, início da história. E seria o fim quando o capitalismo fosse superado, seria o fim da pré-história e início da história. Então Marx nunca falou que o comunismo era algo que estava dado no horizonte inexoravelmente. As condições que Marx começou a elaborar e pensar e entender aqui da história para o advento do comunismo eram condições que estavam dadas no movimento da história. E nisso ele aprendeu em Hegel, porque o movimento da história em Hegel é um movimento dialético. O problema é que Hegel via a dialética de cabeça para baixo. Era o mundo da consciência fazendo o mundo real. Hegel tinha um profundo desprezo pelo mundo real, porque achava que toda a consciência histórica, todo o desenvolvimento da história se dava a partir do mundo das ideias. Marx se forma nessa escola como alguém que entra na faculdade, na universidade, para fazer um curso de Direito, e se apaixona pela filosofia, e começa a transitar ali para a filosofia, escreve a sua tese de doutorado com 20 e poucos anos, sobre a filosofia de Demócrito e Epicuro, né? Marx entra influenciado, e a filosofia alemã é a porta de entrada de Marx para o mundo da Revolução. O problema da filosofia alemã é que o mundo da Revolução para a filosofia alemã era o mundo das ideias. No mundo das ideias não há pessoas, há ideias, né? Então, esse problema começava a aparecer para Marx, e logo em seguida para aquele outro jovem que ele conhece em 1843, que é Engels, como um problema insolúvel naquele contexto. O mundo real alemão estava muito aquém do mundo das ideias. Se do ponto de vista das ideias a Alemanha era muito desenvolvida, perfeito, como o Michel Sarden falou, né? A Alemanha acompanhava a França no mundo das ideias, mas no mundo da política a Alemanha era um atraso terrível. Nós estamos falando da Alemanha aqui, mas estamos nos referindo especialmente à Prússia, que era a grande Alemanha, né? que era o Estado que depois viria a ser o protagonista na unificação da Alemanha. Então a Alemanha era muito atrasada do ponto de vista político. Vivia sob o Kaiser, não tinha feito sua revolução burguesa, era um país de maioria camponesa.
Até a primeira metade do século XIX, 1850, apenas 4 cidades europeias tinham mais de 500 mil habitantes. 3 delas eram inglesas. Uma era Paris. O resto das cidades eram todas com menos de 500 mil habitantes. E a Alemanha se tinha muita pujança do ponto de vista intelectual, filosófico. Na política não havia nada. Era um tédio profundo. Então Marx chega como discípulo de Hegel no debate com os jovens hegelianos, que são hegelianos de esquerda, que formam uma sagrada família ali, né? Com um profundo desconforto em relação ao descompasso entre a interpretação do mundo que os jovens hegelianos faziam a partir da leitura de Hegel e o que era o mundo real. Os jovens hegelianos, na maior parte do tempo, tinham uma preocupação profunda com a religião. Eles achavam que o grande problema da Alemanha era a religião. E isso descontentava Marx, porque Marx começou a perceber que a religião acompanhava o mundo real. E que o problema de haver religião era haver um mundo em que a religião era algo necessário. Não era o problema da religião em si. Então Marx e Engels escrevem um livro em 1844, que é publicado em 1845, que é chamado A Sagrada Família, a crítica da crítica crítica. Acho que foi dito isso ontem aqui, né? O subtítulo é uma ironia, porque os jovens hegelianos se autodenominavam os críticos, a escola crítica. Então eles fazem a crítica da crítica crítica, a Sagrada Família. E esse livro foi publicado só recentemente no Brasil, tem anos que a gente não, né, só pôde conhecer no século XXI. Né? Ele tem uma passagem de Engels, em que Engels vai dizer aí, pode passar, a história não faz nada. Esse livro é o primeiro livro escrito a 4 mãos, por Marx e Engels, e os dois vão dizer o seguinte, essa citação vale a pena, é Engels que está escrevendo essa parte. Né? Porque a história com H maiúsculo aí é a história hegeliana, é a história se fazendo a si própria, é a história se transformando e culminando no espírito absoluto. E Engels diz ali, a história não faz nada, a história com H maiúsculo, a história não é nada, quem faz são os homens. Olha o que Engels vai dizer. Uma vez reconhecido o homem como essência, como a base de todas as atividades dos estados humanos, apenas a crítica pode inventar novas categorias e transformar de novo o próprio homem, conforme faz agora numa categoria e no princípio de toda uma série de categorias. Atitude com a qual a humanidade teológica, atemorizada e perseguida, abraça, por certo, o último caminho de salvação que ainda lhe restava livre. Né? Percebam um tom de ironia aí da pena de Engels. A história não faz nada. Não possui nenhuma riqueza imensa, não luta nenhum tipo de luta. Quem faz tudo isso, quem possui luta, é muito antes o homem real que vive. Não é por certo que a história que utiliza o homem como meio para alcançar seus fins, como se tratasse de uma pessoa à parte, pois a história não é senão a atividade do homem que persegue seus objetivos. O que Engels está dizendo aí, colaborando com Marx, nesse primeiro livro que os dois escrevem, é que a história explicada por Hegel é insuficiente. E os jovens hegelianos não são capazes de ir além daquela explicação do mundo pela história se fazendo a si própria. Isso é fundamental da gente entender, porque é a dialética entre um elemento que vai ser essencial no pensamento marxiano, que é a necessidade e a vontade. Essa dialética, esses dois elementos que Gramsci tão brilhantemente compreendeu, é dizer que os homens só se colocam problemas a humanidade só se coloca problemas que é capaz de resolver. Isso está escrito no prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política de 1848 de Marx. E neste prefácio que Gramsci repetiu tantas vezes, o que está dito é que se não há condições necessárias, a humanidade não pode transitar. O que significa é que, por exemplo, Espartaco poderia ter liderado uma rebelião de escravos na Roma, mas Espartaco nunca se colocaria o problema do socialismo. Porque o problema do socialismo só poderia ser colocado nas condições em que a humanidade tinha produzido riqueza suficiente para ser distribuída pela humanidade. Isso é necessidade histórica. Significa que as condições para a gente transitar o socialismo não estão dadas lá no passado remoto. Espartaco poderia ser um líder militar brilhante, um estrategista fantástico, um rebelde herói que havia de inspirar tantos, inclusive a Liga Espartaquista de Rosa Luxemburgo,
Mas Espartaco nunca se colocaria o problema do socialismo, porque o problema do socialismo não era um dado colocado lá na Roma antiga. É um dado colocado no presente, na modernidade, no momento em que a humanidade produziu mais riqueza do que é capaz de consumir. Há mais riqueza hoje do que nós somos capazes de consumir. Se vai faltar gasolina nos postos de combustível, não é. Eu não estou falando dessa riqueza esgotável, que é o petróleo, estou falando da riqueza em si. Se falta comida na mesa de alguém, ou se falta gasolina nos postos ou álcool, que é riqueza que pode ser produzida, falta por alguma outra coisa que não é a escassez. Até o advento do capitalismo, a humanidade vivia de crise em crise, que eram crises de escassez, crise de fome, porque havia uma seca, porque havia enchente, porque havia peste, né? E a humanidade passava a crise. O capitalismo produziu a fartura, a abundância. O problema da pobreza tem relação direta com essa fartura, essa abundância, dessas crises que são outras e que o capitalismo não consegue resolver, porque dentro da sua lógica interna está o elemento do lucro, que isso Marx vai desenvolver depois, tá certo? Então, quando Engels e Marx dizem isso aí, eles estão se descolando e vão escrever uma concepção da história profunda e divergente do seu mestre Hegel. Eu estou ainda no plano da necessidade, tá certo? Marx está começando a ver que o desenvolvimento da humanidade, tomando a dialética de Hegel para a sua própria análise, Marx vai à história da humanidade e começa a ver que a dialética opera o essencial do desenvolvimento histórico. Marx observa que a dialética hegeliana que estava no plano das ideias, que é uma dialética, esquematicamente falando, né? Toda tese tem uma antítese que por sua vez gera uma síntese que tem uma tese. Essa contradição em Hegel, esquematicamente falando, Marx observa que há na história. E essa observação que há na história leva Marx a dizer que Hegel foi perfeito quando viu o desenvolvimento da história pela dialética, só que pôs o mundo de ponta cabeça. Porque não é a consciência que determina o ser social, mas ao contrário, o ser social que determina a consciência, né? E aí Marx vai, ele e Engels, né, como está lá no Jovem Marx, são espíritos muito exigentes diante de um mundo conformado, diante de jovens hegelianos que estavam muito confortáveis em apenas criticar a religião, e eles queriam transformar o mundo, porque viam que as condições de transformar o mundo estavam começando a se... O mundo estava em transformação, mas para o capitalismo, né, as burguesias cumprem um papel fundamental aí. O mundo está se transformando e Marx está constatando que essa transformação que eles estão vivendo ali para o desenvolvimento do capitalismo é fruto de tantas outras transformações que vieram no passado. Então esses espíritos exigentes rompem com uma perspectiva que está exposta na obra hegeliana e escrevem uma segunda obra a quatro mãos. E essa obra vai ser chamada A Ideologia Alemã, que é, em larga medida, a continuidade da Sagrada Família, né? Aí Marx e Engels vão dizer, lá no capítulo sobre Feuerbach, né? Eu vi que Gervásio trouxe aqui a edição da Boitempo, é a única edição completa que foi publicada no Brasil, felizmente, depois de tantos anos, porque nós só tínhamos o capítulo de Feuerbach aqui da Ideologia Alemã. Esse meu é do capítulo de Feuerbach, da edição da Martins Fontes. Aí Marx vai dizer lá na Ideologia Alemã: até agora os homens sempre tiveram ideias falsas a respeito de si mesmos e daquilo que são ou deveriam ser. Organizaram suas relações em função das representações que faziam de Deus, do homem normal, etc. Esses produtos de seu cérebro cresceram a ponto de dominá-los completamente. Ou seja, o idealismo, né? O produto do cérebro cresceu a ponto de dominar o homem completamente, achando que as ideias são o fundamento da existência humana. Criadores inclinaram-se diante de suas próprias criações. Livremos-nos, pois, das quimeras, das ideias, dos dogmas, dos seres imaginários, sobre o jugo dos quais eles se estiolam. Revoltemo-nos contra o domínio dessas ideias. Isso está escrito na Ideologia Alemã. Marx e Engels fizeram um trabalho profundo e exaustivo de acertar as contas deles próprios com a sua tradição hegeliana. E rompem com esse primado de que o mundo se organiza pelas ideias. E na ideologia alemã, ao romper com esse primado, eles abrem com uma profunda ironia,
das mais instigantes e provocativas, né? É difícil a gente dizer qual é a mais, né? Porque são muitas, né? Quando ele abre, diz assim, mais ou menos assim, né? Os filósofos alemães, nas suas disputas, entenderam que o mundo todo está se transformando. As disputas no plano das ideias fizeram as batalhas dos diálogos romanos parecerem coisa de criança. A Revolução Francesa passa por ser brincadeira de criança diante das batalhas das ideias. Só que os alemães esqueceram de acrescentar. Tudo isso se dá exclusivamente apenas no campo das ideias. O mundo real não está relacionado com as ideias. É mais ou menos como ele abre o capítulo sobre Feuerbach da ideologia alemã, para dizer que a forma como a filosofia representava o mundo na Alemanha não refletia o que era o mundo real, porque só trabalhava pelas ideias. Marx e Engels tentam publicar esse livro, não tem sucesso, e dizem que abandonaram os manuscritos, estavam satisfeitos, não estavam frustrados em abandonar os manuscritos, a crítica roedora dos ratos. Né? Esses manuscritos foram descobertos e publicados, não descobertos, mas publicados em 1933. O que significa é que Lenin morreu sem ler os manuscritos. E que a Revolução Russa aconteceu sem que se conhecesse esses manuscritos. Muita coisa que está presente nos manuscritos só foi depois incorporada ao marxismo. Althusser, que foi um grande filósofo francês, né? Eu gosto da crítica que Thompson faz ao Althusser, acho que acabou com Althusser, mas lamentavelmente os historiadores deixaram de ler Althusser porque Thompson destruiu Althusser ali. Né? Althusser, e não é um raciocínio que eu gosto de fazer, Althusser diz assim que o marxismo, que Marx deixou de ser hegeliano em 1845 e se transformou em marxista a partir desse livro aí, que de 1845-46, a ideologia alemã. Ou seja, Althusser diz que antes de 45-46, Marx e Engels não são marxistas, depois sim. Se transformam no marxistas. No marxista. Por quê? Porque, segundo Althusser, aí Marx encontra o mundo real e põe a história sobre os seus próprios pés. Não obstante, Althusser tem um problema grande com a história. Né? Pode prosseguir. E depois teve um problema grave, foi parar no manicômio, ele enganou a mulher, né, a companheira dele. Não pode voltar. Então, na concepção presente da ideologia alemã, pode passar, pode ir até o último ponto ali. O que Marx está percebendo é que o mundo está se transformando, né? A primeira fonte constitutiva do marxismo, como disse Lenin, as três fontes constitutivas do marxismo, é a filosofia alemã. A filosofia alemã era na época a mais avançada da Europa e Marx aprendeu profundamente. Mas aquele mundo não era suficiente. Né? Aquele mundo que começou a dar a Marx elementos para compreender o Estado, para compreender a transformação da história. Né? Aquele mundo que deu elementos para Marx começar a compreender o que é a sociedade civil. Ele utiliza de formas diferentes, mas ele começa a incorporar a ideia de sociedade civil ali. Né? E o conceito de luta de classe que não está ainda maduro ali, não aparece ainda na ideologia alemã, só vai começar a aparecer quando Marx sai daquela bolha idealista e vai para vai para a França. Marx não vai para a França para fazer turismo. Marx vai para a França porque ele vai ser expulso da Alemanha. E Marx vai ser expulso de todos os países que ele vai passar. Vocês viram no jovem Marx, ele está ali em Paris, né? E está chegando em Paris, depois ele vai ser expulso de Paris. Por que Marx vai ser expulso? Porque o Marx é um militante. Porque Marx queria transformar o mundo. Marx amadurece a sua compreensão do mundo sempre na perspectiva de que o mundo precisa ser transformado pelos homens e mulheres que estão no mundo. Em Paris, em 1843-45, Marx descobre o mundo, encontra Engels lhe apresenta a sua visão de mundo a partir da sua passagem de Engels pela Inglaterra. Engels era o filho de um industrial rico, está lá no filme, né? Com algumas licenças poéticas, né? Mas filho de um industrial rico, vai lá para
para a Inglaterra se preparar para administrar as fábricas do pai quando o pai morrer. Passa 2 anos lá que Engels se refere como o cativeiro da Babilônia. O cativeiro dele. O grande cativeiro. Ele tinha horror àquela vida lá, segundo ele, e há de crer que sim. Porque para viver se preparando, para administrar a fábrica do pai, e escrever um livro como A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que é um livro de Engels, publicado em 1844, ele só podia fazer aquilo que ele disse que fazia mesmo. Ele passava um dia enfadado, sofrendo horrores por estar ali, se preparando para administrar as fábricas, ou seja, vendo como os operários eram explorados, quanto de lucro a empresa ia ter, as situações de submissão que tinham que ser derrotadas, combatidas, e no filme retrata um pedaço disso aí, né? Aquela revolta, né? Que Mary Burns se destaca, é uma licença poética ali, né? Então Engels passa o dia ali, e de noite Engels vai para onde? Para as tavernas, né? Tomar todas, né? Elaborar, refletir, conversar, frequentar os meios operários, e dali extrair a sua profunda reflexão do que foi a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. O livro de Engels é um petardo na perspectiva que era esboçada pelos economistas burgueses ali, de riqueza para todos, de riqueza universal, né? Porque Engels vai dizer que enquanto a riqueza está se produzindo na Inglaterra, e aquela riqueza é uma riqueza que dá um outro parâmetro à humanidade, de enriquecimento, muito distinto do que os fisiocratas tinham dito, a riqueza pela terra, né? Muito distante do que se supunha ser a riqueza a partir da expoliação das colônias. A riqueza que a Inglaterra produzia é uma riqueza produzida a partir da exploração do trabalho, a riqueza produzida pelo homem, pelas mulheres. Isso não está ainda maduro, presente, nem é discutido na situação da classe trabalhadora da Inglaterra. Mas o que Engels vai mostrar ali naquele texto é como os trabalhadores viviam para produzir aquela riqueza. A fome que passavam, a situação adversa que enfrentavam no dia a dia, a falta de moradia, a falta de condições salubres. Se vocês podem imaginar o que é a vida de um pobre aqui em Campina Grande, né, uma cidade iluminada o tempo todo pelo sol, vocês não têm ideia do que era a vida de um operário na Inglaterra em 1840. Uma cidade que chove o tempo todo, que faz frio, né, o que era, o quanto custava o pão, quanto custava aquecer a casa. E Engels escreve um dos livros mais pungentes e pujantes que se pode imaginar sobre aquele período ali. E Engels apresenta esse livro a Marx, apresenta o esboço de uma análise da economia política, o esboço de uma crítica da economia política a Marx, e Marx começa a ter conhecimento dessa transformação que é o advento da sociedade burguesa, da civilização burguesa em sua plenitude. Ele não tinha tido isso na Alemanha. A Alemanha não era um país em que a burguesia tinha feito a sua revolução como na França, e nem sequer a França tinha o desenvolvimento econômico que tinha na Inglaterra. A Inglaterra apontava para Marx aquilo que depois ele vai ter que responder aos russos, né, como a conformação do mundo futuro de toda a humanidade. Ou seja, Marx não é um profeta. A possibilidade dele dizer que esse mundo futuro vai ser assim é feita tomada a partir da realidade. Então, esse encontro de Marx e Engels é um encontro profundo, transformador, porque eles pensam e vão pondo em contato as reflexões que eles vinham fazendo, parte a parte, em relação ao mundo real. Mas não é Engels que vai pôr Marx em contato com o marxismo, né? Com o mundo real. Né? Luciano trouxe ontem umas passagens de Pierre Vilar, eu também gosto muito de Pierre Vilar, e ele tem um outro texto dele na História do Marxismo que ele diz assim: ninguém se torna marxista apenas lendo Marx. Né? Aliás, o pessoal da escola sem partido vai ficar tranquilo. Né? Se depender da gente aqui, ninguém vai se transformar em marxista, porque leram um texto que nós sugerimos que lesse. As pessoas se tornam marxistas olhando a realidade. Né? E eu acrescento, vivendo a realidade, sentindo na pele as condições de exploração da sociedade capitalista. Aí que as pessoas se tornam marxistas. Então Marx vai se tornar, entre aspas, marxista, ou seja, o encontro brutal dele com o mundo é quando ele de fato se depara com esse mundo em que a revolução está na ordem do dia. A França é uma revolução por dia. Né? A França é um país de revolução permanente. O que tinha de marasmo, digamos, a Alemanha é o Brasil de FHC. Né? A França é o Brasil de Dilma Rousseff, ou depois das jornadas de junho de 2013. Né? É um país que eu digo, né, de tédio não morreremos.
né? A França é um país rico, movimentado, pujante. E Marx chega lá e se depara com uma realidade. Primeiro, ele conhece os socialistas que estão lá. Imagina, ele vai frequentar os espaços que está lá, Bakunin. Marx e Engels, quando conhecem Bakunin, acham que Bakunin Engels vai dizer que Bakunin é um agente do czar russo. Né? Depois pede desculpa a Bakunin. Né? Porque era uma força viva, né? Era um revolucionário voraz. Né? Marx encontra Proudhon, que era a figura mais influente no nascente proletariado francês, Joseph Proudhon. Né? E Marx se encanta com o livro de Proudhon sobre a propriedade, né? Que é sobre o que é propriedade, né? Para poder e frequenta os mesmos círculos. Né? Eu vou correr porque eu não posso perder muito tempo aí desse encontro com esses revolucionários que são de trajetórias diferentes, desse encontro com o movimento revolucionário francês, que está num patamar muitíssimo superior ao movimento revolucionário alemão, porque na França eles pensam revoluções a partir de conspirações. Imagine Auguste Blanqui passou a maior parte da vida dele na cadeia, porque a maior parte da vida dele, ele saía da cadeia, se metia numa barricada, se metia numa revolução, se metia numa enrascada para poder fazer revolução, porque para Blanqui, revolução era coisa de conspiração. Os grupos revolucionários todos na França, na França porque era um mundo onde havia revolução era na França. Então, se eu disser na França, eu estou dizendo do mundo. Os revolucionários franceses eram todos conspiracionistas, conspiradores. O que é a revolução? Um grupo de iluminados reunidos, e aí eles saíam para agitar, para fazer revolução. Né? Eles tinham pouca confiança de que houvesse um sujeito da revolução que fosse um sujeito social. Porque esse sujeito social sequer estava conformado, ou seja, não há proletariado aí, como vai surgir depois. E Marx, ao tomar contato com esses grupos, ele começa a demonstrar sua capacidade de compreender o mundo, de analisar o mundo, começa a ter destaque um pouco do que o filme retrata ali, né? E ele tem uma encomenda, quando está em Bruxelas, né, da Liga dos Justos, para redigir um manifesto para um upgrade da Liga dos Justos. Né? A Liga dos Justos vai se transformar em Liga Comunista. Vai tomar um nome que existia, que tinha sido banido e que agora volta, né, para representar essa nova perspectiva. E Marx, como é uma figura muito indisciplinada, apesar de tudo, como é que ele foi capaz de escrever tanta coisa com essa indisciplina toda, ele tem essa encomenda e atrasa muito, e Engels, no final das contas, redige um texto que diz assim: olha, nós estamos com essa encomenda para fazer um manifesto dessa Liga dos Comunistas, está muito atrasado, e eu fiz aqui um esboço, depois foi publicado, e o textinho de Engels chama Princípios do Comunismo, que é pergunta e resposta. O que é o comunismo? O que é o sujeito social? O que é o sujeito da revolução? O que é? Engels vai respondendo para tentar atender o prazo que já tinha se esgotado. E ele passa esse texto para Marx, e supostamente Marx, a partir daquele texto, redige o Manifesto Comunista, que é um dos textos síntese, uma das obras-primas da história da humanidade, que está fazendo neste ano 170 anos. E em fevereiro de 1848, Marx dá à humanidade a saber desse texto dele, de Engels, né? O Manifesto Comunista. Nesse manifesto, Marx... o que eu gosto da leitura de Marshall Berman, eu acho que Michel Zé também gosta, tudo que é sólido desmancha no ar, né, que Marx faz uma exaltação do capitalismo. Marx faz uma exaltação do capitalismo porque o capitalismo foi capaz de produzir riqueza, produzir maravilhas, produzir edificações que fariam as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos, parecerem coisas bobas. As riquezas que o capitalismo fez são capazes de colocar a humanidade num outro patamar da sua existência. Toda a época de escassez parecia estar ficando para trás e a humanidade agora se deparava com sua plenitude de capacidade de transformar a natureza em função das suas necessidades. Como o Luciano disse ontem, Marx escreve aquele texto já influenciado, como escreve também A Luta de Classe na França, influenciado pela crise econômica de 1847, que sequer foi uma crise econômica de grande proporção. A grande crise econômica do capitalismo do século XIX é 1873,
A grande crise econômica, 1873. Mas 1847 é uma primeira crise econômica ali, os capitalistas, né, começam a perceber que a magia que eles criaram para o mundo volta-se contra eles próprios. Compreende essa imagem? Do aprendiz de feiticeiro que bota os feitiços em movimento, como está no filme de Walt Disney, né? Mickey bota os seus feitiços em movimento, depois os feitiços se voltam contra Mickey e o Mickey não consegue controlar. É a burguesia que está organizando o mundo em função dessa sua necessidade e o mundo se voltando contra a burguesia, porque a burguesia não consegue controlar as forças vivas que ela pôs em movimento, inclusive os seus próprios poveiros, o proletariado. E aí Marx faz essa história síntese, né, brilhante, né, a perda do halo, né, a perda da auréola. A burguesia está agora, põe o mundo diante de si, diante da realidade. Tudo que era sagrado é profanado. E a humanidade agora é convidada a ver os homens e mulheres sem nenhuma dimensão de sacralidade. Então não tem família, não tem ser superior, não tem aristocracia, nobreza, gente de sangue azul. Todos são iguais. Esse é um dos elementos que Jacques Rancière discutiu agora no seu livro, O Ódio à Democracia, é muito interessante. Vale a pena a gente entender, para ler o livro de Rancière, para a gente compreender o ódio à democracia. O que é esse mundo que a burguesia cria? Não é a democracia como ela depois se desenvolve, mas a burguesia coloca um mundo de iguais. Todos são iguais perante a lei. Não há antecedência, não há supremacia ou superioridade de ninguém a partir do nascimento. Todos são iguais. A burguesia bota esse mundo diante dela mesma e é um mundo que ela não pode controlar. A burguesia se volta contra a aristocracia porque o mundo da aristocracia era um mundo de hierarquias rígidas e que, claro, a burguesia nasce e não pode ser nobre se não tiver nascido no seio da nobreza. Mas a burguesia tem a riqueza. Então a burguesia coloca um mundo de iguais a partir dos seus méritos. As diferenciações são a meritocracia. Né? O problema é que essas diferenciações se dão em diversos níveis, horizontais, verticais, causam desigualdade, e a riqueza que a burguesia movimenta, a partir da exploração do trabalho, cria fartura sem parâmetro na história da humanidade, e que a burguesia não pode controlar. Né? E aí está pode passar. A melhor história síntese, que é o Manifesto Comunista, né, de fevereiro de 1848. Então, pode passar a citação aí, né, a citação do Manifesto Comunista, de desacralização do mundo, né, tudo que é só do desmancha do ar também está no Manifesto Comunista, né, pode passar. Então, a história em Marx, ela é substituída pela política, mas a história é com H maiúsculo. Se lá na ideologia alemã, e eu não disse, Marx escreve numa passagem que é riscada do manuscrito: conhecemos apenas uma ciência, a ciência da história. Se Marx tantas vezes na sua obra vai dizer o critério da verdade é a prática, né, que atribuíram depois essa frase a Lenin, podia ser de Lenin também. Mas o que é que Marx está dizendo com o critério da verdade é a prática? Que o critério da verdade não está nas nossas cabeças, não está no mundo que a gente pensa, está fora da gente. É a história. A ciência, que é a grande ciência que ensina Marx, é a história. Se Marx compreende a dialética de Hegel, compreende a partir da sua análise da história. Se Marx pôde responder a Vera Zazullit, como Michel Zaidan e Luciano disseram ontem, nos 4 esboços que escreve, Marx estuda a história russa, aprende russo. Marx aprendeu russo para poder estudar a Rússia, para poder responder a ela, a Vera Zazullit, o que ela tinha perguntado para ele. Por quê? Porque não existia um modelo de Rússia na cabeça de Marx. Não existia um modelo pronto. A Rússia que Marx precisava compreender era a Rússia que existia na prática. Então o critério da verdade era a prática, era realmente existente. Né? Então o que existia realmente na França, que Marx se depara aí, é um mundo em transformação, é um mundo em convulsão, né? Mas um movimento revolucionário desconectado
da realidade, que passa por ser um movimento de conspiradores, né? Então Marx começa a fomentar ali, né, na França, em Bruxelas, depois ele volta para Paris de novo, ele consegue o visto de novo e volta para Paris. Ele começa a fomentar a revolução, e aquilo que ele tinha dito lá no manifesto, proletários de todos os países unidos, né, aquele outro elemento que as revoluções são consequências, digamos, entre aspas, naturais do desenvolvimento histórico, inclusive sob o capitalismo. O que Marx faz ao desacralizar o mundo é dizer para nós, especialmente para nós historiadores, porque nós conhecemos a história, quando nós dissemos para os coxinhas que eles tinham que conhecer a história, né, vamos estudar a história, né, porque nós sabemos o quanto a história se transforma, às vezes para pior, como nós estamos vivendo aqui. Às vezes para pior. A história não se transforma só no sentido do progresso. Marx nunca disse isso. Há um marxismo que incorporou essa ideia de progressismo e há um marxismo que combateu no nascedor essa ideia, e Walter Benjamin é um exemplo disso. Alguém profundamente descrente do progresso, ou que relacionou o progresso à barbárie. Todo monumento de progresso é um monumento de barbárie, né? Como Walter Benjamin pensava. O que Marx diz ali diante do mundo é que a história, a necessidade, a transformação que passa por fora dos seres humanos precisa se encontrar com a política. Então Marx substitui a história com a política. Em Maquiavel isso parecia, nos dois termos que Maquiavel gostava de utilizar, fortuna e virtude. A fortuna, que é o legado, que é a transformação, independentemente do que os homens e mulheres podem fazer, e a virtude é a capacidade de intervir na realidade. É a dialética entre necessidade e vontade. E aí o que Marx começa a observar é que o mundo burguês que está surgindo é um mundo de revoluções, e essas revoluções têm uma dimensão incontornável de necessidade, mas revoluções são feitas por homens e mulheres. E quando ele diz no final, proletário em todos os países unidos, ele está dizendo que o sujeito da revolução, daqui por diante das outras revoluções, é o proletariado. Ele publica esse livro, o Manifesto Comunista, em fevereiro. Em fevereiro explode uma revolução na França. É a revolução que, não vou me alongar mais, né, que o Luciano falou aqui, é a revolução em que a burguesia assume o papel que tinha assumido tantas vezes, agora com um incômodo sujeito ao seu lado esquerdo, o proletariado que começava a se desenvolver, que é um proletariado incipiente, né? Eu faço questão de enfatizar isso. É um proletariado que está incipiente, que sequer pôde se representar. Essa revolução para a burguesia concretizada, vitoriosa do ponto de vista das frações da burguesia que tinham depois das frações financeiras que estavam no governo de Luís Filipe, do rei Luís Filipe, que governava a França desde 1830. Essas outras frações da burguesia, quando depõe o rei Luís Filipe em fevereiro, se dão por satisfeitas. A revolução chegou ao fim. Mas o proletariado começa, né, a desenvolver, não está satisfeito. Né? Não dá para também trabalhar a história até junho. O fato é que em junho, depois de uma revolução vitoriosa em fevereiro do ponto de vista da burguesia, explode uma revolução em que pela primeira vez na história um sujeito se descola do seu aliado natural contra o mundo feudal, que é o proletariado. O proletariado de junho se descola da burguesia para fazer uma revolução para si. E essa revolução é esmagada, e Marx analisa essa revolução na luta de classe na França. Essa revolução, como o Michel Zaidan estava lembrando aqui, é a revolução, um modelo, né, uma das formas em que Marx compreendeu a revolução permanente. Né? E usa esse termo aí de revolução permanente, depois vai ser incorporada por Trotsky, teorizada por Trotsky e Parvus em 1905, depois em 1929, quando Trotsky escreve o livro sobre a revolução permanente. Então, essa revolução vai impactar profundamente Marx, porque é a concretização daquilo que ele tinha antevisto. O proletariado é o sujeito da revolução. Uma parte do movimento revolucionário francês continua negando o proletariado como sujeito de qualquer coisa, porque eles imaginam que
Porque seres pouco instruídos, com essa rusticidade profunda, né, não podem ser sujeitos de nenhuma transformação histórica de envergadura. E o que Marx diz é que são esses sujeitos que vão fazer a revolução contra a burguesia e vão eles próprios produzir o seu partido, as suas lideranças, a sua direção. Marx não tem uma teoria política mais elaborada aí, quem vai fazer isso é Lenin, né? Teoria do partido de Lenin, mas Marx já percebe que a classe operária é o sujeito da revolução e a classe operária vai criar também os revolucionários, que são os comunistas, que são parte da classe operária. Pode passar. Essa revolução é derrotada, né? É esmagada por Cavaignac, que é um general que concorreu às eleições de dezembro de 1848 e foi derrotado por Luís Bonaparte, o sobrinho de Napoleão, ou que passava por ser o sobrinho de Napoleão, né? Napoleão derrota com 1,5 milhão de votos à frente de Cavaignac, e Marx depois escreve esse livro 18 no Mar, que Michel Renan elogiou com muita propriedade aqui, que é um dos livros mais fabulosos que todos devem ler, né, junto com o Manifesto Comunista, e a Ideologia Alemã, né, e a Luta de Classe na França também, mas esses três são, para mim, são obras fundantes, determinantes, fundamentais do marxismo. Marx escreve o 18 no Mar para analisar a derrota francesa de 1848, do proletariado, do nascente proletariado francês, e o advento de Bonaparte, do bonapartismo. E é nessa passagem aí que Marx faz a síntese dessa compreensão de história que vinha se formulando desde a filosofia hegeliana, que foi uma das fontes constitutivas do seu pensamento. Necessidade e vontade. Na abertura do 18 Brumário, depois de dizer, em referência a Hegel, né? Hegel diz algures que a revolução, ou que a história se repete, por assim dizer, por duas vezes. Esqueceu-se de acrescentar a primeira como tragédia, a segunda como farsa. Aí Marx vai dizer aí, os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. A fazem circunstâncias que lhe foram... Não fazem circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas que se defrontam diretamente legadas e transmitidas pelo passado. Necessidade histórica. Tá certo? Os homens fazem história, vontade, virtude. Mas não a fazem como querem, fortuna. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e as coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestados nomes, os gritos de guerra e as roupagens a fim de apresentar e nessa linguagem emprestada. Então, as roupagens que estão vestidas os homens no golpe de Napoleão são roupagens de 1799, quando Napoleão, o tio, chega ao poder na França. O Luís Bonaparte se utiliza dessa imagem, que é uma imagem muito presente nos camponeses franceses, que até hoje existe, que são conservadores, porque os camponeses, é o que Marx vai dizer aí, Gervásio citou ontem, né, quando Marx vai analisar, os camponeses adoram essa passagem, porque parece que a única vinculação que eles fazem de Thompson com Marx é do saco de batatas, né, os camponeses atomizados, separados, não constituem uma classe, e por não constituírem uma classe, os camponeses não podem representar a si, e por isso precisam ser representados. E eles se representam por aquele que aparenta estar acima das classes, que é o Luís Bonaparte, por isso bonapartismo. Parêntese aqui. O André Singer, no livro Os Sentidos do Lulismo, que é um belo livro, faz uma análise do lulismo dessa perspectiva. De Lula aparecendo para a maioria, não são os camponeses, é o subproletariado, é a superpopulação empobrecida permanente, na linguagem de Paul Singer, o pai de André Singer. São esses setores que nem as pesquisas eleitorais conseguem perceber. Esses setores, especialmente aqui da nossa região Nordeste, que transitaram da base de apoio a Collor
para a base de apoio a Lula. Olha como Marx serve para a gente compreender. É uma classe que não pode representar-se a si mesma e por isso precisa ser representada. Pode ser representada à direita ou à esquerda. Foi representada um dia por Collor, porque são esses que voltaram em Collor, que eram chamados de descamisados, e que transitaram para a base de Lula, e que dão uma perspectiva de fidelização política, porque são extremamente conservadores, são conservadores nos seus votos, estão esperando Lula para lhe salvar, né, desses outros, né? Porque Lula aparenta para essas pessoas estar acima do bem e do mal, está acima das classes. Mas essa é uma aparência no bonapartismo. E, obviamente, a aparência no lulismo também, né? O lulismo não paira acima das classes. Eu estou dizendo isso apenas para a gente perceber como é que o mundo pode ser interpretado na sua realidade a partir de Marx. Se não for, se o marxismo não servir para isso, não serve mais para nada. Pode adiantar. Né? Então, a análise de Marx sobre a Revolução Francesa, as revoluções francesas, a política francesa, o socialismo francês, junto à análise do mundo real que ele tinha tomado de Hegel e posto o mundo de ponta cabeça, né? Tinha invertido a premissa de Hegel, né? Que a consciência é que faz as coisas, dotou Marx da capacidade de interpretar o mundo como nenhum outro. Há 200 anos de seu nascimento, Marx continua sendo o espectro que assola, que assombra, não apenas os programas de história, os cursos de história, gente. Se o pessoal da Escola de Sem Partido conhecesse a fundo a universidade, eles iam ficar tranquilos. Eu estou impressionado que aqui tem 3 marxistas no curso, né? Imagine, né, gente? Aqui tem 3 marxistas no curso de história. Isso aqui é um recorde, deve ser um recorde brasileiro de marxista em curso de história. A maioria dos cursos de história não são compostos por marxismo. O problema é que o marxismo assombra, porque ele assola na realidade para além dessa bolha, dessas torres de marfim que nós habitamos. E toda vez que há um movimento real nas ruas e que as pessoas entram em cena, não é que os marxistas fazem um papel importante, cumprem um papel importante. Se há greves, vocês vão ver as greves quem dirige são os marxistas. Se há lutas mais consequentes, mais duradouras, quem dirige são os marxistas, porque são eles que estão organizados. Mas não é isso. Mas quando as massas entram em cena, não é só porque os marxistas estão ali. E às vezes eles podem ser derrotados, como foram derrotados em 2013. Foram expulsos das manifestações. Né? Em 2013 nós fomos derrotados porque fomos expulsos das manifestações, depois que aqueles que podiam ocupar massivamente as manifestações disseram que os manifestantes estavam errados e que estimularam a polícia a bater. Mas toda vez que as massas entram em cena, assombram, apavoram, ameaçam esse mundo que existe, porque esse mundo que existe não vai existir de maneira perpétua. Marx, como historiador, né? Ele não era um historiador no sentido que nós compreendemos como historiador, mas ele escrevia como historiador, como disse Pierre Vilar, né? Ele sabia que o mundo vai se transformar. E o capitalismo não é o fim da história. É, na verdade, a última parte dessa triste história de fome, de escassez, de barbárie, porque o futuro há de ser radiante desde que nós tomemos a história nas nossas mãos e transformemos ela no sentido de uma humanidade libertada de toda a exploração e opressão, porque era isso que Marx tinha para ensinar para a gente. E se ele não ensinar para a gente nesse seminário, que o mundo real ensine que só a luta muda a vida. É isso. Obrigado. Dez minutos? Então, só registrar aqui, rapidamente, né, a presença do professor Celso, professor aqui da Unidade Acadêmica de História, inclusive saudade de América 1, 2, 3, 3, né, com o professor Celso. A gente vai agora para o intervalo, 10, 15 minutinhos, voltamos para o debate. Valeu.